como um canal de bênção para as nossas vidas, Pai querido e amado, para que possamos sairmos daqui, meu Pai, com aquilo que precisamos para continuar nossa caminhada na fé, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E já quero agradecer ao Senhor pela mais essa oportunidade de estar deixando um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido com ele. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Henrique pela oportunidade de estarmos aqui. Agradeço a todos os irmãos da casa de oração, ao pastor Jonas, a pastora Cirlei, e convidados que estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que os louvores já tocou com você, assim como mexeu muito comigo. A cada louvor que aqui já foi tocado, já encheu você, já tocou você, já fez você lembrar do seu passado, já fez você recordar de muitas coisas. Mas eu tenho certeza que assim como a palavra do Senhor falou comigo essa semana, acredito que ela vai falar com você. Quem aqui foi escolhido por Deus? Quem aqui tem um chamado de Deus? Quem aqui está pronto para viver o chamado do Senhor? Porque ser escolhido e ser chamado, mas nós temos que estar pronto para viver o chamado qual Deus tem para mim e para você. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre um dos maiores reis que a Bíblia vai mencionar, sobre Davi. Abra sua Bíblia junto com a minha, no livro de 2 Samuel 12. Nós vamos ver um pouquinho o que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você. 2 Samuel é 5:12. Tá? 2 Samuel 5:12. Segunda Samuel 5:12. A palavra do Senhor vai me dizer assim: então Davi compreendeu que o Senhor o havia feito rei sobre Israel, e que havia enchido de bênção o seu reinado por amor a Israel e o povo escolhido. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu quero entrar já com essa mensagem ao Senhor. Todos nós conhecemos Davi, um rei, um dos maiores reis da história. Não teve outro igual. Mas vamos entender um pouquinho como foi o chamado desse rei. A desobediência de um rei, Saul, desobedecendo a ordem do Senhor, com o seu caminhar, com a sua forma, vence Davi para poder substituir esse rei. A palavra nos diz que Saul não tinha autoridade naquela época para poder fazer holocausto. Somente os profetas poderiam fazer holocausto ao Senhor. E Saul não esperou o profeta Samuel para poder fazer o holocausto. E Saul fez o holocausto no lugar do profeta. Isso acendeu a ira ao Senhor. E nós vamos olhar para a história. Saul estava no seu 2º ano de reinado quando ele fez isso. Quando ele fez o holocausto no lugar que era para o profeta fazer. No 2º ano dele de reinado. A palavra do Senhor vai nos dizer que Saul reinou por 40 anos. Saul ainda reinou por 40 anos após ser rejeitado por Deus. Ele tinha reinado, tinha coroa, mas o Senhor já não estava mais ali. Olha para vocês verem que interessante. Ele já não estava mais com a autoridade a qual Deus tinha colocado sobre ele, porque ele já tinha
rejeitado. Deus já tinha rejeitado Saul. Mas, quando ele rejeita a Saul, ele fala para o profeta Samuel: eu rejeitei, mas eu já tenho preparado um segundo o meu coração. Só que essas palavras, quando Deus vai dizer para Saul que ele já tinha preparado um segundo coração dele, foi no segundo ano que eles estavam com o reinado. Se a gente olhar a palavra, Davi vai assumir o seu reinado aos 30 anos de idade. Então o que Deus está dizendo naquele momento para Saul? Dizendo para ele: eu já preparei um segundo o meu coração, e segundo o coração dele. Só que Davi ainda nem tinha existido. Quando Deus está dizendo isso, Davi ainda nem tinha, sua mãe ainda não estava nem grávida, porque a história vai nos dizer que Saul ficou por 40 anos. No segundo ano ele foi rejeitado. Então quer dizer que Saul ficou por 38 anos ainda no governo como rei. Porém, Deus já tinha decretado antes que Davi fosse gerado, Deus já tinha escolhido. Antes que Davi fosse gerado, Deus já tinha o escolhido. Então, quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir Davi a rei, a ungir ele já foi escolhido bem antes daquela unção. Saul continuou no reinado, porém Davi, ainda moço, ainda jovem, porque a história vai nos dizer que entre 15 a 17 anos, mais ou menos, quando o profeta Samuel foi ungir Davi. Aquele jovem, onde até mesmo o seu pai tinha esquecido dele. Até mesmo teu pai não acreditava que Davi poderia ser ungido. Jessé apresenta todos os seus filhos, mas não apresenta Davi. O profeta pergunta para Jessé: só tem esses? Falta mais algum? Sim, falta aquele que está no pasto, apacentando as ovelhas, as minhas ovelhas. Manda chamar. Então, quando Davi se apresenta ao profeta, ele é ungido. Só que a palavra do Senhor vai dizer que somente com 30 anos Davi vai assumir o reinado. Aquele homem que já não agradava mais ao Senhor continuou ainda reinando por 38 anos. Mas aquele jovem, aquele moço, a qual foi gerado segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus, Davi é gerado. E esse é o maior rei que a gente vai ver na Bíblia falando sobre ele. Então nós precisamos entender que Deus nos chama antes mesmo de nós sermos gerados sobre o ventre da nossa mãe. Deus te chamou antes mesmo de você ser gerado. Às vezes você fica se perguntando: para que eu vim? Minha vida foi um engano. Por que Deus me chamou? Foi simplesmente um encontro, meu pai e minha mãe e eu nasci? Não. Deus só precisava de um ventre fértil, porque Ele precisa de você hoje. Porque se você está aqui hoje, se você está de pé, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque se Deus tem um propósito em sua vida, a sua mãe e o seu pai somente te geraram, porque foi permissão do Senhor. Talvez vocês fiquem se perguntando: eu sou um engano, eu vim por engano? Não. Você não veio por engano, você não veio por acaso a esse mundo. Você veio por
Deus quer saber se eu e você, se nós estamos dispostos, se nós estamos disponíveis para Ele. Porque não adianta eu falar que eu tenho um chamado, mas se eu não estou disponível para Ele. Eu preciso estar disponível para o Senhor. Eu preciso estar disposto para dar meu passo de fé. Eu preciso estar disponível para confiar, para crer no que Ele tem para a minha vida. Eu preciso confiar no Senhor. De todos aqueles homens que estavam frente a Golias, o menor teve a disponibilidade, ficou disposto e disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou contra esse filisteu, eu vou contra ele, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Aleluia. Então não é Golias que vai me derrubar, não é ninguém que vai me parar, porque se eu me coloquei de pé, proposto aquilo que Deus me chamou, por maior que seja o Golias que está na minha frente, ele vai cair. Ele tem que cair, porque o Deus que eu sempre estou na frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Ele. Aleluia. Abraão, você acha que é Deus de Abraão? É Abraão de Deus. Quando você coloca Deus na frente, não tem para ninguém. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Daniel estava preso na cova do leão. Daniel é conhecido como o Deus de Daniel o livrou. Aleluia. Irmão, quando Deus está na frente de qualquer um de nós, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. é o Deus que nós servimos que vem na frente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o nosso Deus. Nós temos que colocar Deus na nossa frente. Nós temos que nos colocar como disponíveis para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que foi fácil para Moisés Aleluia, Jesus. liderar o povo? Jesus. Ele teve um chamado. Ele tentou correr do chamado, como muitos. Deus apresenta assim a Moisés. Moisés diz para o Senhor: Senhor, eu não sei nem falar, eu sou gago, eu não tenho eloquência para poder falar, esse povo não vai acreditar em mim. Moisés começa a dar desculpa para Deus, que ele não pode, que ele não consegue, ele está com medo. Ele começa a colocar muitas desculpas, dizendo: Senhor, eu não posso, dizendo para Deus: eu não estou disponível. E o Senhor ainda começa a insistir. Então tá, Moisés, você não sabe falar? Seu irmão vai falar por você, mas é você que eu te chamei. Aleluia. E muitos de nós colocamos muitas desculpas para não querer o chamado como Deus quer. Se Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, antes que a madre da sua mãe começasse a te gerar, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus já tinha um chamado na sua vida. Só que nada acontece porque você ainda não está disponível para você. A partir do momento que eles se colocaram disponíveis para Deus, Deus começa a trabalhar. Moisés vai tirar aquele povo do deserto. Por mais que ele murmurou, por mais que ele colocou dificuldades, e o Senhor foi falando: é aqui, é aqui, é aqui. Eu e você às vezes tentamos correr do chamado do Senhor. Tentamos dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho ferramenta suficiente. E nunca nós vamos ter ferramenta suficiente para encarar o chamado com Deus, que é para a minha vida e para a sua vida. Mas você está disposto? Se você está disposto, se você está disponível, as ferramentas do Senhor vêm. As mãos do Senhor vêm sobre a sua frente te protegendo. As mãos do Senhor te guiando por onde quer que você venha andar. Não tenha medo. Porque o medo só vai
Porque se Deus te chamou, Ele tem um propósito. Só que aqui, onde eu li, é quando Davi entendeu qual era o seu propósito. Deus tinha chamado a Davi. Qual era o propósito de Deus para Davi? Então eu preciso entender qual que é o meu propósito. Quando eu começo a entender qual que é o meu propósito, eu começo a entender qual que é o meu chamado. Porque não tem como caminhar o chamado sem propósito. Você precisa entender qual que é o seu propósito, para que o seu chamado comece. Talvez você não entendeu porque Deus abriu essa porta de emprego e te colocou você onde você está hoje. Talvez você não entendeu ainda o que você está fazendo aí. Talvez você não está entendendo os lugares a qual Deus está te inserindo. Talvez Deus está querendo compreender e entender o seu caráter. Saber se o seu coração é segundo o coração dele. Saber como é que você se comporta em meio de pessoas que são diferentes de você. Porque quem dera, meu irmão, se todo mundo fosse igual, se todo mundo tivesse a mesma opinião, se todo mundo tivesse o mesmo gosto, eu gosto de azul, o outro vai gostar de branco. Cada um tem um gosto para cor, cada um tem um gosto de comida, cada um tem um jeito. E se nós não aprendermos a lidar com essas situações, nós não vamos entender nosso propósito. E Deus nos coloca em lugares para formar o nosso caráter. Ele coloca para ver como é que o filho dele está se comportando, como é que o filho dele está atuando, como é que o filho dele vai suportar quando vierem as pedradas, as dores. Como é que você se comporta? Você tem um chamado. Deus tem um propósito porque Ele te chamou. Você não veio por engano. Seu pai e sua mãe não te geraram por engano. Você não está aqui por engano. Tudo que Deus quer é que eu e você nos apresente para Ele. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não estou conseguindo dar um passo, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor. Olha as minhas lágrimas nessa noite, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que eu tenho para você hoje, Senhor, são só lágrimas. Hoje em dia está perturbador. O que eu tenho para você é só lágrimas. Eu não consigo nem orar. Mas fale isso de coração aberto a Deus. Se entrega a Ele de coração aberto. Deixa que Ele vai cuidar de você. Deixa que Ele vai te direcionar. Mas não arrume desculpas para dizer para Deus: eu não posso. Jeremias é chamado quando menino. E Jeremias vem com desculpas. Senhor, eu sou menino, não sei nem falar. Eu sou criança, não consigo nem falar. Jeremias, eu colocarei palavras na sua boca. Aleluia, Deus. Jeremias, eu vou falar. E você só vai falar o que eu vou falar, Jeremias. Só fala o que eu vou falar, Jeremias. Não tenho por que nós querer correr do chamado. Não arrume desculpa para Deus. Não arrume desculpa para poder querer se ausentar da presença do Senhor. Não arrume desculpa dizendo: Deus, eu não posso, Deus, eu não consigo, Deus, eu não sei louvar, Deus, eu não sei pregar, Senhor, eu não consigo ler a tua palavra. O Senhor vai falar em meio para você. Você não sabe adorar? Empresta a sua boca, que é um dos anjos adorando o seu lugar. Você não sabe pregar? Deixa
Ele tem que acontecer. Eu e você ainda somos rebeldes. Eu e você ainda queremos negligenciar por algum tempo, por algum momento. Queremos negar Jesus. Queremos nos afastar. Sendo que Deus a todo tempo só está querendo que você chegue mais perto. Que eu e você só falamos para Ele: Senhor, eis-me aqui. Ele só quer ouvir de mim e de você: Senhor, eis-me aqui. Na minha fraqueza, na minha humildade, com o meu coração quebrantado, eis-me aqui, ó Deus. Deixa Deus te usar, irmão. Porque se tem uma coisa que Deus tem na minha vida e na sua vida, é chamado e propósito. Onde você está, os lados que você entra, onde Deus te coloca, é tudo trabalhado do Senhor. Você não entende nada hoje, você não entende nada hoje, mas amanhã você vai entender. Você não entende um simples abraço que você deu para um irmão ou uma irmã hoje, mas isso pode ter confortado o coração dela. Isso pode ter sido as orações dela, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor desse um abraço para ela. O Espírito Santo de Deus tocou em você e você deu um abraço para a mulher. Não foi seu querer, foi a sua disponibilidade de deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre você. Tem pessoas que dependem de mim e de você. Tem pessoas que dependem de nós. Tem pessoas que querem um abraço. Tem pessoas que querem ouvir uma palavra. Tem pessoas que querem ouvir você. Deus quer usar você na maior simplicidade que você tem. E é essa simplicidade, com esse coração, que agrada a Deus. É esse coração seu que agrada ao Senhor. É as suas lágrimas que agradam a Deus. Não é a sua murmuração. Não é dizendo para Deus: eu não consigo, eu não aguento, eu não posso. Não. Por mais que esteja doendo, eu tenho que dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor mandou anjos buscar Gideão escondido no lagar, malhando o trigo. O Senhor mandou anjos buscar ele, anjos falar com ele: Gideão, por que está escondido? Por que se esconde? Não tem como, irmão, se esconder da presença do Senhor. Não tem como se esconder do chamado do Senhor. Não tem como. O Senhor mandou os anjos buscar Gideão. Gideão ainda faz algumas provas com o Senhor. E o Senhor segue todas as provas que Gideão pede. Só que uma das histórias mais comoventes que você conhece é Gideão e os presentes. Gideão agora tem uma batalha travada com o povo. Gideão naquela época ele tinha 32 mil homens. Só para vocês entenderem como que é o chamado de Deus e quando Deus quer fazer. Gideão tem 32 mil homens. Para quem ia conta 135 mil homens. Gideão já está numa desvantagem muito grande. Mesmo assim Deus diz para ele: Gideão, tem gente demais. Pergunta quem tem medo e manda voltar. Dos 32 mil homens, retornaram 22 mil homens. Retornaram com medo. Então agora Gideão está com 10 mil homens
Eu só estou com 10 mil, ela tem 135 mil. E você se vê nessa posição. Você se vê menor do que quem está de lá. Davi se viu menor quanto o gigante. Agora Gideão está se vendo menor que o exército. Como o outro exército tem 135 mil. Só que Deus ainda diz para ele: tem gente demais. Manda ele ao riacho. E vamos ver como que ele se comporta ao tomar água. E para resumir a história, nesse comportamento desses 10 mil homens, só sobraram 300. Só que Deus queria mostrar para Gideão que não era na força dele, que não era no braço forte dele, era do Senhor. Então Gideão vai e ganha a guerra, porque não é a minha força, é Deus. Quando Deus está na frente do negócio, quando Deus te chamou, você está obediente, deixou Deus na frente, traçando o seu propósito, traçando o seu chamado, Deus vai mover céus e terra para que aconteça o teu chamado. As dificuldades vão vir, como sobreveio sobre aquelas vidas, como sobreveio sobre aquele povo, como vem todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua. As dificuldades para me parar vêm para parar você. As dificuldades de todos os dias, no seu trabalho, no seu relacionamento, com filhos, onde você quer que você esteja, as dificuldades. Mas você precisa entender que quando coloca Deus na frente, por mais que as dificuldades venham, elas já caíram. Deus te livra de acidentes que você nem imaginou, e você nem percebeu, mas Deus já te livrou. Deus te livra todos os dias que você nem viu, porque esse é o trabalho do Senhor. Tem coisas que você vai ver, tem coisas que você vai sentir, mas tem coisas que você não vai entender. Você acha que quando você acordar pela manhã, atrasado, para trabalhar, pegando o carro está furado, você pede carona, quem podia te dar carona já foi, você atrasa, você chegou atrasado no seu trabalho. Você acha que esse período de atraso não foi Deus te livrando de algo? Mas quando você não tem o entendimento que quando Deus usa de estratégia para ir você, agora você pode atrasar, o pneu do carro está furado, a carona que você queria já foi, você já começa a reclamar, xingar. Você, em vez de agradecer a Deus, aquela manhã que Deus te deu, você já traz um turbilhão para o seu dia. Porque quem faz os nossos dias ser bom ou ruim, depende muito mais de mim e de você, das nossas reações com o que Deus está fazendo. Porque Deus está trabalhando, mas as nossas reações e o não entendimento do que Deus está fazendo, nós nos frustramos, nós ficamos bravos com nós mesmos, porque eu quero fazer, é o meu desejo, é a minha vontade. Mas qual que é a vontade do Senhor? Qual que é o desejo dele para a minha vida? O que ele tem para mim? Porque quando eu não entendo isso, eu reclamo de tudo que está acontecendo. E Deus está me moldando. Deus está trabalhando no meu coração. Deus está vendo como que eu me comporto. Porque se Deus quer te abençoar,
Ele também precisa entender como é que está seu coração. Aleluia. Deus precisa saber se o meu coração está voltado a Ele. Se eu estou entregue a Ele de coração, assim como Davi, o único homem segundo o coração de Deus. Davi teve seus erros? Teve. Davi teve suas falhas? Teve. Davi foi perseguido? Foi. Davi foi grande? Foi também. Mas Davi reconhecia, se humilhava, pedia perdão ao Senhor e recomeçava. É isso que eu vejo em Davi. Se humilhar e reconhecer. Reconhecer que é Deus que faz. Senhor, tira tudo de mim, mas não retira a sua presença. Não retira a tua presença de mim, Senhor. Não retira a tua presença de mim. Porque se o Senhor quer te abençoar no muito que você está pedindo, mas você precisa honrar Ele no pouco. Porque se eu não honro Ele no pouco, não tem como Ele me abençoar no muito. Nós precisamos honrar Deus. Nós precisamos confiar em Ele. Assim como Davi, Moisés, Jeremias, todos esses passaram por frustrações, por provas, mas confiaram, acreditaram, deixaram Deus fazer, deixaram Deus na frente. Gideão colocou Deus na frente do seu exército. E por que eu não coloco Deus na frente de tudo que eu vou fazer? Nós precisamos colocar Deus na frente. Nós precisamos dar o controle para Deus. Se Deus tem um chamado na minha vida, se Ele tem um propósito na minha vida, eu não preciso me posicionar e dizer: eis-me aqui, ó Deus. Cumpra em mim o teu querer, a tua vontade. Às vezes você vai ter que pedir para Deus: quebra o meu eu, quebra o meu sou, quebra-me, Senhor. Porque se você não consegue, pede para Deus te moldar. Se você tem dificuldade, pede para Deus. Uma coisa você consegue mudar em si próprio. Você consegue mudar tudo pelo lado de fora. Tudo que você quiser. Seu cabelo. Tudo que você quiser no seu corpo pelo lado de fora você muda. Mas o seu coração você tem que dar acesso. Você precisa dar acesso ao seu coração para Deus poder mudar. Você transforma toda a sua beleza. Mas a beleza que interessa ao Senhor no seu coração. Não adianta por fora estar muito lindo, mas o coração sujo. A beleza física eu vejo, todo mundo vê, todo mundo pode contemplar, mas a beleza do seu coração é só o Espírito Santo de Deus. É só Ele. É só Ele que pode entrar, mudar e transformar. Então dá acesso do seu coração ao Senhor. Deixe Ele entrar, trabalhar, transformar a sua vida. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Glória a Deus. Amém, Deus? Amém. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, Deus. Peço que a igreja se coloque de pé. Quero orar para a igreja. Que seja muito rápido. Mas eu preciso que a igreja esqueça quem está do seu lado, esqueça os problemas do dia de hoje. Esqueça dos problemas que você está no seu trabalho, na sua casa, esqueça.
Senhor, eu peço a Ti, Senhor, assim como você foi com todos esses homens, Senhor, assim como você foi com Davi, assim como você foi com Jeremias, com Gideão, eu entrego teus filhos em tuas mãos, Senhor, e peço ao Senhor, que o Senhor vai na frente de cada um deles, Pai, tirando toda dificuldade, toda pedra, Senhor Jesus, e ensina teus filhos a entender e compreender o chamado que eles têm, Senhor Jesus. Pai, mostra o propósito que você tem em cada vida, Senhor, mostra por que você colocou eles em cada lugar, Senhor. Pai, transforma a vida, transforma lares, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, alcança, Senhor, cada lar de teus filhos, Pai, que choraram, que clamaram, que colocaram as petições em tuas mãos, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, assim como você faz, Senhor, com cada um dos teus servos, Senhor, seja com cada um dos teus filhos, Pai, orientando, transforma a vida, transforma lares, Pai. Se eles precisam de cura, que o Senhor derrame cura, Senhor, mas que nessa noite, Pai, faz os teus filhos entender e compreender o chamado que o Senhor tem para cada um deles, Pai. É o que eu te peço, e eu te agradeço, em nome de Jesus. E as palmas que exaltam e glorificam o nome do Senhor Jesus.